Aleluia. Eu quero convidar você que está aqui, os irmãos que estão em casa, que estão participando também, abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No domingo passado, nós ministramos sobre o tema Separados para Cristo e usamos o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje, nós vamos usar também o capítulo 6, só que da segunda carta agora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós pedimos que você localize o texto, se você está com a sua Bíblia impressa, então abra. Se está com a Bíblia eletrônica, então acesse ela aí. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Quem encontrou, diga glória a Deus. Ok? Então acho que todo mundo já encontrou. Então você vai permanecer, tá certo? Esse vai ser o nosso texto dessa noite, o texto que vamos estar utilizando. E pela graça do Senhor vamos estar falando sobre o tema aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então você deixa aberto aí, porque para a nossa introdução, eu quero usar um verso da palavra do Senhor que está no capítulo 19 de Provérbios. Provérbios 19, 16. Você não precisa abrir a Bíblia. Nós vamos projetar aqui, mantenha aberta em 2 Coríntios 6. Mas para a nossa introdução aqui, eu quero compartilhar, a princípio, ler com os irmãos esse versículo. Provérbios 19, 16. Ok? Então, olhem para cá agora, nesse momento. E eu queria que a igreja toda, que nós lêssemos esse verso. Então vamos lá? 1, 2, 3, já. Quem obedece aos mandamentos, preserva a sua vida. Mas quem despreza os seus caminhos, quem obedece os mandamentos, preserva a sua vida. Tem uma versão que diz: quem guarda os mandamentos, preserva a sua vida. Quem despreza os caminhos que os mandamentos do Senhor prescrevem, então morrerá. Pastor, mas todo mundo vai morrer mesmo. Não, mas não é essa morte natural. Morrerá não com 60, 70 anos, 80 anos. Morrerá cedo, bem cedo. Então, meus amados, voltemos os nossos olhos agora para o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque nós vamos observar aqui exatamente alguns mandamentos preciosos neste capítulo. Nós vamos abordar dos versos 14 até o verso 1 do capítulo 7. Então nós vamos perceber aqui alguns mandamentos que são a base para o aperfeiçoamento da nossa santidade no temor do Senhor. Nós vamos perceber também que esses mandamentos, eles nos fornecem os princípios fundamentais para que nós tenhamos uma vida aprovada e abençoada pelo Senhor, seja individualmente ou coletivamente, como família biológica e também como família espiritual. Vamos então à leitura do nosso texto, e à medida que nós formos lendo, nós vamos fazendo já a exposição e a aplicação do mesmo para as nossas vidas.
Então acompanhe conosco a partir do verso 14. E nos diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Vamos então aqui ao primeiro ponto fundamental dessa passagem bíblica. O primeiro mandamento que nos é apresentado na palavra do Senhor, nessa passagem que nós escolhemos, é: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Paulo, então, em sua narrativa, usado pelo Espírito Santo do Senhor, ele vai dando algumas explicações do porquê não se deve colocar-se em julgo desigual com os descrentes ou com os incrédulos, como algumas versões da palavra de Deus nos apresenta. Mas primeiro vamos aqui entender o que seria esse julgo desigual. Por que que Paulo está escrevendo para aquela igreja e abordando esse assunto com os irmãos ali na cidade de Corinto, isto há 2000 anos atrás. Mas a palavra viva chega então até nós. Quando nós estudamos as duas cartas que Paulo escreve à igreja em Corinto, nós percebemos que no meio daquela igreja havia várias pessoas que elas tinham professado a fé em Cristo. Em algum momento, quando o evangelho foi pregado, elas levantaram a mão, vieram até a frente e receberam a oração ali e passaram a fazer parte da igreja. Mas aquelas pessoas, em nada elas mudaram. O comportamento delas permaneceu o mesmo. As mesmas práticas que elas tinham no mundo, elas continuaram ainda, embora estivessem participando da igreja, participassem do culto, talvez tivessem até recebido algum ministério. E para piorar a situação delas, elas passaram a perseguir o apóstolo Paulo. Passaram a colocar em dúvida a pregação de Paulo, o caráter de Paulo, a vida de Paulo e dos seus companheiros. Passaram a zombar da mensagem que o apóstolo pregava. E quando nós lemos de maneira especial a segunda carta, nós percebemos que Paulo vai defender então a sua autoridade apostólica, e ele vai mostrar que de fato ele é apóstolo santo e enviado pelo Senhor. E em primeiro lugar, quando Paulo diz: não se ponha em julgo desigual com os incrédulos, de maneira específica, Paulo está se referindo a estas pessoas. A palavra aqui, a expressão na língua original em que o Novo Testamento foi escrito, em julgo desigual, significa ajuntar-se ou atrelar-se. E em primeira mão, Paulo está dizendo para os irmãos verdadeiros, os discípulos verdadeiros de Cristo, não se colocarem, não se ajuntarem ou não se unirem a essas pessoas.
que embora tenham feito uma profissão de fé, que embora convivam no ambiente da igreja, que embora se pareçam, mas na prática não são crentes de verdade, não são discípulos de Jesus. Paulo os chama aqui de incrédulos. Pastor, mas como é que nós sabemos disso? Como é que nós sabemos que Paulo, em primeira mão, está falando sobre isso? Acompanhe comigo o texto bíblico que está na primeira carta que Paulo escreve, ele vai explicar essa situação. Capítulo 5, dos versos 9 a 11, vai ser projetado e você acompanha aí, né? Acompanhe aí. Vamos ler? Olha o que Paulo diz, olha. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Segura aí. Já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. O sentido aqui é o mesmo. Paulo está dizendo, não se atrelem, não se ajuntem. É a mesma expressão que no original está para julgo desigual. Não se associem, não se ponham em julgo desigual com pessoas imorais. Segue. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas cuidado, porque Paulo não está nos dando a liberdade para se associar com os imorais deste mundo. Mas ele começa tratando, em primeira mão, dos imorais que estavam dentro da igreja. E que haviam feito uma profissão de fé. Mas que estavam vivendo dentro da igreja conforme os padrões do mundo. Segue o texto. Mas agora, preste atenção aqui, preste bastante atenção. Mas agora, estou lhes escrevendo que não devem colocar-se em julgo desigual, atrelar-se, ajuntar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, se intitula de crente, se chama de discípulo, com qualquer um que, dizendo-se irmão, for imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. O que diz o final do texto? O que diz, irmãos, o final do texto? Com tais pessoas não devem nem comer. Eu confesso para os irmãos que eu fico chocado com a afirmação final desse verso. Pastor, com esse tipo de pessoas não é nem para comer. Não sou eu que estou dizendo. É o Senhor que está dizendo. Que não é nem para comer. Não é nem para comer. Com alguém que diz professar a fé cristã, mas vive desta forma. Não é para chamar para churrasco, não é para chamar para almoço, não é para chamar para café da manhã, não é nem para chamar para celebração de aniversário. É o que o texto está dizendo. É o que o texto está dizendo. Pastor, mas é muito forte, eu concordo com você. É muito forte. Mas não dá para passar a borracha, não dá para riscar de caneta, não dá.
é um mandamento do Senhor. E se nós negligenciarmos o mandamento, nossa vida não será preservada. Se o desprezarmos, então a recompensa será a morte. Então, em primeira mão, volte comigo novamente ao texto lá em 2 Coríntios, capítulo 6. Em primeira mão, quando Paulo fala sobre o não se colocar em julgo desigual, em primeira mão ele está se referindo a não nos atrelarmos, a não nos juntarmos com pessoas no meio da comunidade que professaram a fé cristã um dia, mas que nunca abandonaram a vida desgraçada e miserável que elas tinham lá no mundo. Continuam nas mesmas práticas. Mas vamos agora para uma aplicação, eu diria de forma mais ampla e mais abrangente, que nós podemos fazer também sobre essa questão do não se colocar em julgo desigual. E aqui nós vamos entrar na área dos relacionamentos. Quantas pessoas solteiras aqui hoje, no nosso meio? Levante a mão aí, solteiros. Ixi, tem poucos. Todo mundo quase todos casados. Pode levantar a mão bem alto, solteiros que estão presentes. Ok, né? Pode levantar, irmão Caio Gabriel, sem medo, rapaz. Ok. Então nós temos alguns solteiros aqui, né? Viúvos e viúvas também, pode levantar a mão sem problema, não tem problema não. Escute. Com exceção de algumas viúvas aqui, né, o restante dos solteiros e solteiras que estão aqui, eu acredito que têm o desejo de casar, pretendem se casar um dia. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então pretendem se casar um dia. Pastor, e as viúvas não pretendem se casar? E os viúvos também não? Bem, tem algumas que já expressaram que já deu o que tinha de dar e vão se consagrar ao Senhor e vão viver assim. É um direito delas e um direito deles. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a maioria pretendem se casar. Pois agora escute. O pastor Fábio se converteu com 16 anos de idade. Um momento crucial na vida de um adolescente e jovem, um momento de transição. E ao me converter, um texto maravilhoso que me mostraram aqui nesta igreja foi 2 Coríntios 6,14. E quando eu me converti, ao ser instruído nessa passagem bíblica, nesse texto, eu coloquei em meu coração: não vou me atrelar, não vou me juntar, não vou manter nenhum relacionamento com uma moça que não seja convertida, que não seja crente. Nessa área passei por inúmeras provações, tentações, mas o Senhor me deu graça e eu coloquei isso como um firme propósito no meu coração. É um mandamento. É um mandamento. Coloquei em meu coração isso. E eu quero desafiar você, jovem, você rapaz, você moça que está aqui, a colocar isso também como um propósito hoje em sua vida, em seu coração. Pastor, eu sou uma moça, crente, tenho certeza disso. E aqui nessa igreja, eu não vejo nenhum rapaz com as qualidades e as características de um verdadeiro crente, de um servo de Deus. Eu sinto vontade de chorar ao ouvir uma declaração dessa. Mas se de fato isso é verdade, eu espero que não seja, mas se isso é verdade,
Permaneça com esse propósito em seu coração e ore ao Senhor. O Senhor não tem só essa igreja aqui. Não estou dizendo para você sair daqui não, tá bom? Mas não existe só essa igreja aqui. Quando os congressos forem liberados, participe de um congresso desse. Mas não tendo apenas este propósito como o seu alvo maior em participar de um congresso. Mas participe. A primeira vez que eu vi a Isalete foi num retiro. Pastor, mas é porque o descrente lá, ele é muito bonito. Assim os olhos dele, quando a gente olha, a gente fica enfeitiçada. Ele é tão lindo que quando eu estou tomando um sorvete com ele, eu me melo todinha, porque fico olhando só para ele e o sorvete vai derretendo. Assim o peitoral dele dá uns 3 do seu. Depois chega para vocês, rapazes, primeiro as moças. Minhas irmãs, ovelhas preciosas do Senhor, escutem. Rapidamente aqui. Conversando com um pastor amigo meu, ele me falou sobre uma jovem, linda, princesa do Senhor como você. Bonita por dentro e por fora. Recebeu o chamado para ser missionária. Formou-se em um dos melhores seminários. Após a sua formação, estava preparada então para exercer o seu ministério perante o Senhor e ser usada poderosamente pelo Senhor certamente. Mas conheceu um rapaz antes de ingressar em missões e exercer os seus dons e talentos para a glória de Deus. Conheceu um rapaz semelhante a esse que eu descrevi. Muito bonito, muito atraente. E logo se apaixonou por ele. E aí, eu te amo para aqui, te amo para acolá, você é muito especial, sem você eu não consigo viver. E ela se envolveu completamente e profundamente. Foi falar com o seu pastor. E o pastor, minha irmã, pelo amor de Deus, e aconselhou biblicamente, mostrou com todas as letras possíveis as consequências daquela escolha que ela estava para fazer. Embora missionária formada, decidiu desprezar o conselho do seu pastor e a palavra de Deus. E casou-se com aquele rapaz. Aparentemente era um bom rapaz. Aparentemente era um bom rapaz. Só tinha um pequeno detalhe. Não era verdadeiramente crente, não era um discípulo de Jesus, não era crente, era um incrédulo. Casou-se com ele. Em menos de um ano, ela estava com a vida desgraçada. Ele saindo e passando as noitadas fora de casa, traindo ela, adulterando. Quando chegava em casa, humilhava e, ao que me parece, algumas vezes batia a roupa dela sem tirar do seu corpo.
Mas a paixão é uma coisa desgraçada. Porque nós aconselhamos e orientamos e falamos, e a palavra de Deus por si fala, mas decidem desprezar. Algumas moças aqui do nosso contexto, que os irmãos certamente conheceram e conhecem, estão com a vida, me perdoe a expressão forte, com a vida desgraçada, porque decidiram ignorar os conselhos, as orientações, o que a palavra do Senhor determina. Moças que, através da questão de redes sociais, conhecem rapazes, e aí lá está a foto. E elas, encantadas então com aquela foto, vão ao encontro. E aí quando chegam lá, percebem que não se tratava de um príncipe, mas sim de um sapo que nunca desencantou e nem vai desencantar. Você é moça realmente crente, convertida? Quer um casamento abençoado? Então procure um rapaz que seja verdadeiramente crente, que tenha compromisso com o Senhor. Porque se assim for, ele terá compromisso com você. Se assim for, ele vai amar você, ele vai respeitar você. E o mesmo vale para você, rapaz. Você quer realmente um casamento abençoado? Eu pergunto se você realmente quer, porque tem uns que não querem. Mas se você realmente quer, então ore ao Senhor e busque uma moça que seja verdadeiramente crente, que seja verdadeiramente convertida ao Senhor. E aqui eu estou falando para rapazes. Para rapazes, em especial para rapazes e moças. Você que é apenas um adolescente, um júnior, um embaixador, uma mensageira, não deve nem estar pensando ainda sobre isso. A sua oração deve ser para daqui a 5 anos. Você ora para daqui a 5 anos receber a bênção, o resultado da sua oração. Eu vou falar algo aqui, talvez você não vai concordar, mas preste atenção a esse conselho e orientação. Você quer namorar? Então arrume primeiro uma renda. Pastor, mas precisa de renda para poder iniciar um namoro. É muito feio estar pedindo dinheiro aos pais para comprar presente para a namorada. Já começa errado. Já começa errado. Então, quer namorar? Vamos logo começar a nos estruturarmos. A nos estruturarmos. Comece a se estruturar na questão do trabalho, em primeiro lugar, a oração ao Senhor e do trabalho. Em especial para os homens. Certo? Aqui em especial para os homens. Nós estamos novamente aqui vivendo um momento em uma geração que tudo é papai e mamãe. Tudo é papai e mamãe, não. O rapaz aqui até achou graça. Tudo é papai e mamãe. Não solta a saia da mamãe. Não solta ali o cós da calça do papai. Está completamente errado. Isso não é o padrão de Deus.
Não é o padrão de Deus para nós. Novamente, quando estiver preparado, busque uma moça crente, um rapaz crente. Pastor, o meu filho, a minha filha ouviu seus conselhos, suas orientações, mas mesmo assim foi buscar alguém que não é crente. Só que eu tenho muita vontade de casá-los e fazer uma celebração na igreja. Eu vou logo dizer para você, deixar bem claro isso. E vou usar como exemplo aqui o meu filho que está aqui na frente. O outro está dormindo. Ele será livre para fazer as escolhas dele. Eu tenho instruído, ensinado e agora ele está me ouvindo pregar. Quando ele tiver a idade, se decidir escolher uma moça não crente para casar, então fique ele sabendo que eu não celebro o casamento aqui nesse altar diante da igreja do Senhor. O máximo que eu farei será ir lá perante o juiz e fazer uma oração pela misericórdia do Senhor e pela consideração. Agora, perante o altar do Senhor, tendo a igreja como testemunha, a noiva de Cristo como testemunha, eu não farei esse casamento de um jugo desigual. Então, para evitar o desconforto, me chame para a oração, lá eu vou. Lá no fórum, lá na sua casa. Mas celebração mesmo, a cerimônia, não farei. Não farei, porque o Senhor está dizendo que não é para nós nos colocarmos em jugo desigual. E se fazemos isto, estamos em desobediência. E Deus não terá compromisso com esse casamento, a não ser que um dia, pela misericórdia do Senhor, aquele cônjuge que é incrédulo, que é descrente, venha a se converter, aí o Senhor passa a ter um compromisso amplo e profundo com esse casamento. Meus irmãos, as áreas de nossas vidas nas quais nós mais sofremos, que causa mágoas, que causa feridas profundas, são aquelas que envolvem relacionamento conjugal, ou que envolvem relacionamentos. Observe em sua volta, quantos casamentos arruinados? Quantos casamentos arruinados? Você quer isso para a sua vida? Se você quer isso para a sua vida, então ignore esse mandamento. Agora, se você não quer, se você quer realmente um casamento abençoado pelo Senhor, então busque obedecer a este mandamento. Busque obedecer a este mandamento. Pastor, e no caso eu que fiz minha decisão, e o meu cônjuge, quando eu fiz minha decisão, então o meu cônjuge já era descrente. Não tinha temor a Deus, não tem temor de Deus. O que eu faço nesse caso? Permaneça casado com ele e permaneça orando por ele, para que o Senhor, em sua infinita misericórdia e graça, transforme o coração dele. Transforme o coração dele. Vamos atentar ao mandamento do Senhor, e assim nossa vida certamente será preservada, e nós evitaremos a morte. Eu sei que tem muitos pais aqui, com filhos, adolescentes, já uma idade mais tenra. Temos alguns aqui com filhos e filhas, já na idade de casarem, e eu sei que tem tido essa preocupação. Continue instruindo, continue orando por eles. Pastor, mas tem hora que eles se zangam. Sim, é verdade.
pode deixar eles zangarem, a zanga depois passa. Ainda que ela demore um dia, uma semana, ainda que ele passe 1 ano zangado, se for para que ele tenha um casamento abençoado, uma vida abençoada pelo Senhor, então vale a pena. Vale a pena. Eu sei que tem hora que dá vontade de tirar o cinto. Se for preciso. Mas enquanto o conselho resolver, então siga nos conselhos e nas orientações. Mas há aqui um outro sentido em que nós podemos interpretar esse mandamento: não se põe em julgo desigual. Se você observar, Paulo diz assim: pois o que tem, ou que sociedade tem a justiça com a maldade? Você tem um negócio, não chame um incrédulo para ser seu sócio. Que sociedade pode haver da justiça com as trevas? Você tem um empreendimento, não chame um incrédulo para ser seu sócio. Vai montar um negócio, não chame um incrédulo para ser seu sócio. Não se ponha em julgo desigual em seu negócio. Pastor, e no caso de eu já ter feito essa sociedade, eu já estou nessa sociedade, depois você me fala pessoalmente para que eu ore por você, porque dificilmente isso vai dar certo. Se houver alguma sociedade de um crente com um descrente que dá certo, então ela jamais pode ser utilizada como padrão ou regra. Ela é uma raríssima exceção. Raríssima exceção. Pode durar 1 ano, 2, pode durar 10 anos, mas ela sempre termina se rompendo. Porque é quebra de mandamento. É quebra de princípio bíblico. E toda quebra de mandamento, toda quebra de princípio bíblico traz consequências. A sociedade em si, ela já é um grande desafio. Imagine uma sociedade com um ímpio. E só voltando aqui um pouquinho, porque eu me lembrei de uma situação, vou fazer a aplicação nas duas situações aqui. Voltando aqui, moça, tente imaginar o seguinte: talvez seja bem difícil você olhando para esse gato dos olhos azuis que está na sua frente, olhos castanhos, todo bem bonitão mesmo. Talvez seja impossível para você nesse momento de namoro, de noivado, ser capaz de imaginar ele. Você num domingo celebrando o Senhor e sabendo que Ele está lá no bordel, sabendo que Ele está lá no bar, sabendo que Ele está em algum motel. Mas se você está nessa situação, se esforce para pensar nisso futuramente, porque possivelmente isso irá acontecer. A menos que você também queira seguir os caminhos dele, abandonar a sua fé e para estar colado nele, que não vale a pena. No caso da sociedade, imagine você que segue ou se esforça para seguir os princípios cristãos, os princípios bíblicos, e decide montar uma sociedade com o ímpio, com o incrédulo. E aí você tem a visão de glorificar a Deus, e para ele não tem nenhum problema vender cigarro, vender bebida alcoólica, pornografia e todas essas coisas que desonram e desagradam o Senhor. Como é que dá para manter uma sociedade assim?
O Senhor diz, no verso 16, que não pode haver esse tipo de acordo. Não pode, porque não existe um acordo entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, pois somos habitação do Deus vivo. Escute. Existem duas palavras para templo, que é utilizada na língua grega. A primeira palavra é hieron. Hieron significa templo. Então, se eu quero me referir ao templo, o prédio aqui, então a palavra utilizada na língua grega para templo, para o prédio em si, é hieron. Mas há uma outra palavra que é utilizada para templo, também na língua grega, que é naos. E a palavra naos, ela tem um sentido muito especial, porque ela não se refere ao templo físico. A palavra naos se refere ao santuário, mas especialmente ao lugar que é chamado de Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. O Santo dos Santos, na língua grega, a palavra que se utiliza para descrevê-lo é naos. E é justamente essa palavra que Paulo utiliza aqui no verso que nós lemos. No verso 16. Pois somos naos. Somos santuário do Deus vivo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês são hoje o santo dos santos, aonde Deus habita. O Espírito de Deus habita dentro de vocês. Dentro de vocês. E Paulo vai confirmar isso. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essas promessas, elas estão lá no Antigo Testamento. Eu coloquei a referência aqui, mas por conta do tempo não vou utilizá-las. Vou apenas aqui citar Levíticos capítulo 26, verso de 11 a 12. E também Ezequiel 37, 27. São promessas do Senhor. Habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por esta razão, diz Paulo ainda, verso 17, portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Há 3 ordens do Senhor aqui. São 3 ordens e 3 promessas. As ordens são: saiam do meio deles, separem-se e não toquem coisas impuras. Eu conheço um jovem que já chegou a ler a Bíblia, do tempo que eu o acompanhei, ele já chegou a ler a Bíblia mais do que eu. Evangelizava e ganhou muita gente para Cristo. Muita gente, muitos dos seus amigos. De repente começou a andar, a acompanhar alguns jovens
que gostavam de beber, que gostavam de fumar. E no início, aquele jovem não bebia. Mas quando estavam lá no churrasco, os seus novos amigos pediam a cerveja. E então ele ia buscar e levava lá para eles. Alguém pediu o cigarro, ele não fumava por causa dos princípios que ainda lhe restavam no coração, mas levava lá o cigarro para eles. Hoje se encontra terrivelmente distante do Senhor. Não podemos ignorar a palavra do Senhor. Todas as vezes que a ignoramos, sempre termina assim. Use o seu celular para a glória de Deus. Use a sua Smart TV para a glória de Deus. Use o seu som para a glória de Deus. Use o seu carro para a glória de Deus. Use tudo que Deus te deu para a glória dEle. Hoje, nessa questão da Smart TV, está terrivelmente difícil e complicado você encontrar algo que possa realmente assistir com sua família. Muitas vezes, lá em casa, eu passo 30, 40, às vezes 50, 1 hora, pesquisando para ver se encontra alguma coisa. Às vezes a gente coloca lá algo e tem que tirar, porque não dá para assistir aquilo com a família. Não dá para a gente confiar lá naquele Lzinho verde. Infelizmente. Se nós obedecermos ao Senhor, então virão sobre nós as 3 promessas. Eu os receberei, vocês serão meus. Eu lhes serei pai. Vou cuidar, vou sustentar, vou alimentar, vou proteger, vou abençoar. E vocês serão meus filhos e minhas filhas. Terão relacionamento comigo, poderão dizer: Abba, Pai, estou aqui, preciso de Ti. Relacionamento de filhos com o Pai Celestial. E para concluirmos, eu quero convidá-los a colocar-se em pé. Nosso horário aqui já voou. Deixa para nós 7:1. Escute, qual é o valor para você de ser recebido por Deus? Pastor, mas não é nós que recebemos Deus, não? Não. É Ele quem nos recebe. Qual é o valor para você de ser recebido por Deus? Qual é o valor para você de ter Deus como Pai? Qual é o valor para você de saber que é um filho, que é uma filha de Deus? Eu espero que seja tudo para você. Nas palavras do apóstolo pelo Espírito Santo, ele nos diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor.
a santidade, a nossa santidade, precisa compreender e envolver tudo o que nós somos, não apenas o nosso corpo, mas também em nossa mente, nosso coração, desde os nossos pensamentos às nossas atitudes. A santidade precisa estar presente, para que essas promessas do Senhor venham sobre nós. Para que essas promessas do Senhor venham sobre nós. Deixa novamente Provérbios 19:16. São mandamentos. Não se ponha em julgo desigual. Mandamentos do Senhor. Separem-se, saiam do meio daqueles que vivem conforme os padrões do mundo. Não toquem nas coisas impuras. São mandamentos do Senhor para nós. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os caminhos prescritos pelos mandamentos morrerá. Qual será? Qual está sendo a sua escolha, a sua decisão?